Olá, olá! Começando mais um episódio do Planeta Bola PE, episódio de número 33, para a gente falar das coisas do nosso futebol, falar do momento brilhante que o Náutico vem vivendo, líder em 100% da Série B do Brasileirão, falar das dificuldades do esporte na Série A. O esporte está lutando para não cair para a Série B do Brasileirão. E falar do Santa, que vai ter um ressurgimento agora com o Roberto Fernandes, e a gente vai discutir a estreia, ou pré-estreia do Roberto Fernandes à frente do tricolor pernambucano na noite de hoje. Comigo, meu querido parceiro Chiquinho, tudo bem com você, Chico? Fala, Júnior, amigos do Planeta, mais um programa aí, a gente recheado de informações aí, final de semana foi recheado de bons assuntos, Júnior. Sem dúvida, Chico, e eu ainda estou com saudade do programa anterior, né, o episódio 32 que nós fizemos com o Joaquim Bezerra, né, quem não assistiu, vale a pena ir lá escutar, assistir o episódio lá no nosso canal do YouTube, Planeta Bola PE. Você se inscreve lá, digita Planeta Bola PE e tem todos os episódios que a gente fez até agora. Tem um programa especial de imagem que a gente fez com o Joaquim Bezerra, presidente de Santa Cruz. Teve um muito legal também com o Sandro, né? Sandro Cocão, gente da melhor qualidade, nosso amigo. Vários programas que estão disponíveis lá no YouTube para vocês assistirem. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Um fim de semana de uma vitória, uma derrota. E hoje, o que será que vai acontecer? Aí você gosta, né? Você gosta demais. Tudo bem, Júnior, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE. Esperamos uma vitória do Santa Cruz, né? Essa mudança drástica que houve mais uma vez no seu treinador, né? Já são 4 em 4 meses, a cada 30 dias um treinador praticamente, mas esperamos que o Roberto Fernandes faça esse grande trabalho. Claro que não dá para fazer muita coisa, mas esse gás, essa energia, essa química entre os jogadores que ele conhece muito bem, simplesmente o Pipi, quem sabe Pipi, que o Alisson Pernambucano pode fazer esses gols que Santa Cruz tanto precisa. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa partida. Eu quero começar pelo lado bom da história, Chiquinho. Eu sei que coisa ruim da audiência, mas eu quero começar pelo lado bom da história. O Náutico me acorde quando perder uma, Chico. Que partida foi essa? Um grande teste, né? Botafogo é um time muito forte, conhece muito bem o Botafogo, Chico. Foi um grande teste, Júnior. A gente conseguiu perceber que o Náutico passou em mais um teste, né? A equipe do Náutico ela é muito comprometida. Acredito até que não teve um volume ofensivo tão notório como foi nas últimas 2 partidas. O Botafogo criou alguma dificuldade, mesmo achando o time do Botafogo ainda muito aquém de sua tradição. O Botafogo vai ter muita dificuldade nessa Série B, consegue ser um time até de certo ponto organizado, que o Marcelo tem uma organização no seu trabalho, mas falta peças ali para melhorar aquele setor, principalmente do meio para frente. E o Náutico não tem nada a ver com isso, super inteirado junto com o seu treinador, o Náutico demonstrando uma capacidade, né, de jogo para jogo que vem impressionando, conseguindo manter. O seu segundo tempo deixou a desejar, na minha opinião, deu uma caída, diminuiu o ritmo, né, mas mesmo assim ainda conseguiu, no final, ser uma equipe muito forte no que diz respeito ao conjunto. O conjunto do Náutico ele é muito forte, né? Os 3 setores funcionando e o Giancarlo sobrando, velho. O Giancarlo hoje é o grande jogador da equipe do Náutico, assumindo a responsabilidade, correndo muito, se dedicando, e a recompensa veio no final, né? Ele acabou decidindo um pênalti importante, o goleiro já tinha defendido o pênalti do Chiesa, ele foi lá com muita tranquilidade e colocou o Náutico na frente, dando uma boa condição para a equipe manter o resultado. E no final o Paiva acabou matando o jogo, uma grande vitória, uma vitória maiúscula que deixa o Náutico numa boa condição da competição. Eu vi um equilíbrio muito grande no jogo, Ricardo. Não sei se você concorda, se vocês concordam comigo, né? Eu acho que, do mesmo jeito que o Náutico venceu a partida, o Botafogo também poderia ter vencido a partida. Talvez o maior mérito do Náutico tenha sido não se desorganizar em momento nenhum na partida. Um equilíbrio muito interessante, né? Perdeu o pênalti, continuou jogando da mesma forma, né? Levou pressão em alguns momentos, continuou jogando da mesma forma. Eu vi um Náutico muito consciente do que queria fazer, né? Apesar da expulsão do Hélio, que foi para arquibancada, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, mas o equilíbrio, para mim, palavra de ordem do Náutico nesse jogo, Ricardo. Verdade, o equilíbrio do time do Náutico me impressionou bastante, simplesmente mentalmente, Júnior. Porque, taticamente,
O time do Náutico já sabe como jogar, já sabe como se portar dentro de campo, mas mentalmente um time muito forte. E isso é muito bom para uma Série B, onde você tem que passar por adversidades como passou ontem. O Náutico faz 1-0, poderia ter feito 2-0 com o Chiesa, para mim um pênalti mal batido do Chiesa. Aí você vem, toma um empate, o Náutico conseguiu se manter muito bem dentro do jogo. Se pegávamos o Náutico do ano passado, antes do Hélio dos Anjos, se o Náutico tomasse um gol, se desesperava. Isso não aconteceu ontem. O Náutico conseguiu manter essa constância, que isso é muito importante. Aí depois faz o segundo gol, numa belíssima cobrança de falta do Jean Carlos, como o próprio Chiquinho falou, e depois no grande lançamento do Alex Alves, nunca critiquei, e um belíssimo gol do Papa. Mas me impressionou bastante o time do Náutico, o equilíbrio. O Náutico vem mantendo um equilíbrio muito grande dentro de uma Série B, onde ela é muito disputada. E ontem foi um grande... Foi no pênalti de Jean, Ricardo, no pênalti. Isso. No pênalti do Jean Carlos, que bateu muito bem ali, né, em cima. Impossível o goleiro pegar. Ali você pode botar mais 3 goleiros que não pega. Mas o Náutico mantém uma constância muito boa, um equilíbrio muito grande, defesa, ataque, mas o que ajuda muito o Náutico, o que eu venho vendo muito, é essa marcação lá em cima. Isso ajuda demais a defesa. Se você não tem essa marcação lá em cima, o empenho, os jogadores querendo marcar, não adianta, aí vai estourar tudo lá atrás. E você vê que o time do Náutico, eles conseguem essa compactação muito boa, né, Chiquinho? Perfeito, Ricardo. O Náutico, o Hélio conseguiu, né, criar esse modelo de plataforma de jogo que os jogadores eles absorveram muito rápido, né? O Náutico ele joga numa intensidade muito grande, né? Tanto na marcação, mas principalmente na sua saída de bola, é muito rápido. E um ponto importante que a gente tem que salientar, a força dos seus 2 laterais, né? O Náutico está muito bem com Hereda e com o menino que está improvisado. O Brian, né, que vem muito bem. O Náutico tem muita força nesses 2 setores e isso favorece demais a força ofensiva do time. O Botafogo ontem, a gente fazendo uma análise fria, como o Júnior bem falou, para mim houve esse equilíbrio sim. O Botafogo poderia até igualar a condição ou até passar à frente do Náutico, porque o melhor jogador da partida ontem foi o goleiro do Náutico, né? Foi muito bem, pegou tudo, e isso traduz a dificuldade que a equipe teve, mas mesmo assim a equipe do Náutico conseguiu ter esse poder de reação, né? Sempre diminuiu um pouquinho, muito pelas mudanças que acabou dando certo na equipe do Botafogo, e o Náutico não conseguiu manter aquela mesma dinâmica ofensiva. Aí no final do segundo tempo deu o start final e acabou acontecendo, né, num lance até polêmico, aquele pênalti. O juiz teve muita personalidade e, para mim, na minha opinião, acabou acertando no lance mesmo. O jogador foi muito feliz, dar um carrinho daquele num lance que já ia para fora a bola. Felicidade do Náutico, do Jean tá bem focado e ter colocado a equipe numa condição ali de superioridade num momento importantíssimo do jogo. É porque, na verdade, assim, se você fizer uma análise fria, teve um momento que o Pedro Castro perdeu um gol, né? O primeiro eu acho que ele perdeu, o segundo eu acho que o Alex Alves pegou. O primeiro ele chutou em cima do goleiro, uma barra de 7,5 metros, ele conseguiu estar em cima. O segundo não, o segundo ele bateu no canto, e aí o Alex Alves deu um voo maravilhoso, uma defesa espetacular e conseguiu defender a bola. Fora outras defesas que ele fez durante a partida. Mas o Botafogo teve chance de passar à frente em alguns momentos, e o Náutico só construiu a vitória aos 39 do segundo tempo, no segundo pênalti. Então a gente tem mania de analisar o resultado. Náutico 3, Botafogo 1, e achar que o Náutico foi completamente superior ao Botafogo. Não foi. Foi um jogo muito equilibrado. E eu acho, viu, Chico, que o time do Botafogo vai crescer muito com o Chamusca. Se ele aguentar essa pressão que a torcida está em cima dele, o time tem um bom esquema de jogo. Precisa de algumas peças, como você falou. Eu acredito também. Eu acho que equipe como o Botafogo, como o próprio Vasco, né, que vem nessa dificuldade desde o começo da temporada, eles necessitam reforçar o elenco com jogadores com potencial de crescimento. Eu vejo isso no Botafogo, mas a gente vê que é um time organizado, que não perdeu o controle, só no finalzinho é que acabou se perdendo, e o Náutico tem que valorizar muito essa vitória, né?
pelas circunstâncias da partida, como você falou. O Alex, para mim, ontem, ele demonstrou... existia uma certa dúvida no Alex no Campeonato Pernambucano, e agora no Campeonato Brasileiro a gente percebe que ele evoluiu muito, um goleiro que sai bem com os pés, né? E ontem ele demonstrou que a torcida pode ter essa confiança também, depositar essa confiança nele. Eu vinha comentando sobre essa condição do Náutico, vai ter aí uma sequência de 4 jogos aí em pouco tempo. Se ele conseguir nesses 4 jogos mais 10 pontos, né, 3 vitórias e um empate, o Náutico ele vai estar numa condição muito favorável aí nesse início de competição. Tenho certeza disso. Chegar aí a 10 jogos com essa pontuação e essa margem, vislumbra aí um ano muito favorável para o Timbu nessa temporada. Olha, pai, começou. Acho que pra lá, gente. Adivinha aí quem ganhou de novo, Ricardo Rocha Filho. É bom demais, né? Só vitória, aí tudo favorece, tudo é alegria. Mas assim, isso vem, né, Júnior? Oi. Eu tava pensando o seguinte, eu vi o Chiquinho falando e tava pensando o seguinte: o Botafogo, para mim, me corrija se eu estiver errado. Júnior, desculpa aí, Júnior. Quando tu botou a vinheta, tu precisa ver meu desespero aqui, pensando que era o meu celular. Tocando aqui, você não viu meu desespero. Eu me importei. Você precisa ver o meu desespero aqui, procurando o desespero. Deixa eu botar de novo pra você. Vou botar de novo pra você dançar um forrozinho com a gente, não, que a música tá fazendo sucesso agora. Adivinha aí quem ganhou de novo. E aí, eu tava falando de Chico. Eu tava falando, Chico, que o Botafogo, para mim, dos 3 gigantes, né? Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o Botafogo, para mim, é o melhor. Né? Pelo menos é o que tem mais equilíbrio nesse momento, nesse início de campeonato. O Vasco está oscilando, né? Principalmente em casa, não sei se a pressão está grande demais, o Vasco está oscilando. E o Cruzeiro nem se fala. Ou perde ou apanha. Está na dúvida, se perde ou apanha. Mas o Náutico ganha 4 partidas. E aí vem para essa 5ª partida com o Botafogo, que é o melhor dos gigantes. E ganha também, embora para mim ele jogou no mesmo nível. Agora posso dizer de boca cheia, o Náutico é candidato ao acesso. Já? Mas, rapaz, fala aí, Chiquinho, vai. Vou deixar para Chiquinho. Estava esperando. Agora ainda tem que reforçar, viu? Tem que reforçar o time, porque não aguentar Giovani entrando no lugar do Vinícius não é a mesma coisa, não. Sim, não vê o garoto aí, o Iago, não é isso, Chiquinho? Que já estava treinando no Náutico. Iago Dias. Verdade. Assim, Júnior, eu vejo o Náutico aí, como um dos postulantes nesse início, né? O respeito, ele vem não só pela tradição, mas pelo que o Náutico vem apresentando dentro de campo. Isso aí consegue dar um parâmetro e vislumbrar aí um campeonato de alto nível para o Náutico. Nesse início de competição, ele consegue ser colocado facilmente como um dos favoritos. É um campeonato longo, né? Eu acredito que o Náutico, como qualquer equipe, ele pode oscilar, né? Essa sequência de 4 jogos aí, para mim, tem uma importância muito grande nesse contexto aí de favoritismo. Se ele conseguir manter esse mesmo nível e nos próximos 4 jogos conseguir 10 pontos, aí ele entra de vez nessa briga aí, que vai ser muito acirrada. Acredito que o Botafogo ainda vai crescer. Algumas equipes aí consideradas tradicionais do futebol nacional também podem crescer, né? O campeonato está apenas começando, mas o Náutico dá um salto muito largo aí para conseguir uma dessas 4 vagas. Eu também acho. E o Náutico agora pega o Londrina fora de casa. Eu vi muita gente dizendo, não, o Náutico agora vai ganhar do Londrina. Calma, rapaz, cada jogo é um jogo. Não sei se é tão fácil não, viu? Não, é um jogo muito difícil. Você jogar lá no Estado do Café, é um time muito chato, encardido, né? Não é igual o BenTV, mas é encardido sim. Mas eu vejo que o time do Náutico vem muito focado, Júnior. Os jogadores conseguiram mentalizar o que querem. Isso é muito bom. E o Hélio dos Anjos,
Por mais, ô Hélio, meu Deus do céu, não seja expulso, por favor, logo no começo do jogo, da maneira que foi. O Hélio conseguiu introduzir isso dessa maneira muito forte. Então, os jogadores mentalmente estão muito bem. E outra coisa, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, o Náutico tem um equilíbrio muito grande numa Série B, que é uma Série B muito disputada, para mim, a maior Série B de todos os tempos. Então, eu vejo que o Náutico tem essa condição de acesso, sim. Vamos acompanhar para ver se o Náutico vai continuar tendo esse rendimento aí. Só para a gente finalizar a parte do Náutico, aí dos Anjos exposto, Chiquinho. Tá nervoso, viu? O tio tá nervoso. Pô, eu até comentei ontem com alguns amigos em comum, né? O Hélio teve um momento, uma semana tão favorável, né? Assim, de resgate e reconhecimento do seu trabalho. Eu até conversei com ele pós-campeonato. Hélio é um cara muito aberto ao diálogo, muito inteligente, e ele até falou, não, Chiquinho, eu tenho que me podar um pouco mais, mas assim, ele é muito intenso. Ontem eu acho que ele, com a cabeça mais fria hoje, ele vai entender, né, que ele acabou passando um pouco do ponto, até porque num jogo tão importante precisava muito dessa presença dele, né, e ele acabou passando um pouco do ponto. Ele é muito intenso em todos os aspectos. A gente viu a transmissão ontem do jogo e percebeu ele lá fora auxiliando ele, que estava auxiliando, no caso, o filho dele, né? Com informação. Parece um leão na jaula. É isso mesmo, cara. É muito intenso, cara. O Hélio tem disso, ele não consegue controlar. Mas eu tenho certeza que ele, analisando de cabeça fria, inteligente como ele não pode pautar o trabalho dele como um treinador reclamão. Pelo contrário, as pessoas não podem pautar o Hélio por essa condição. Tem que pautar o Hélio como um dos grandes treinadores de futebol brasileiro, que o Náutico tem hoje esse privilégio de ter esse treinador, né? E a gente espera que possa ter até o final da temporada, porque eu tenho certeza que, pela carência que a gente está vendo aí de mudanças de equipes com muita instabilidade, o Hélio aí é postulante a qualquer um desses times aí de maior condição aí do futebol nacional na Série A, principalmente. E o Náutico ter esse treinador hoje que demonstra a sua capacidade. Cara, há 2 anos o Hélio, as pessoas o tratavam, né? Até pelos últimos trabalhos que ele teve no Goiás, acabou muito irregular, e as pessoas começam a tratar esses treinadores mais experientes como ex-treinadores, né? No Brasil tem essa... E Hélio demonstra aí que é um treinador muito preparado e muito atualizado. Hoje, um dos melhores do Brasil, né? Por toda a sua campanha, quebrando todos as barreiras e recordes. E a gente tem que falar do Hélio da sua condição, não por esses pequenos detalhes que, para mim, ele vai conseguir minimizar aí no decorrer da competição. E ele, na verdade, é macaco. Ele não pode ser exposto num negócio desse. Verdade, forma, né? Porque o que acontece é assim, cada juiz tem sua forma de ser. Eu até acho que ele não exagerou muito, não. Ele disse, você precisa ter educação. Vai ter juiz que vai ouvir isso e vai entender numa boa e segue. Mas vai ter outro mais radical que vai expulsar por conta disso. E ele não pode se deixar que isso aconteça. Ele tem que estar num limite ali onde qualquer que seja o ato, seja radical ou menos radical, não expulse ele com as palavras dele. Então, acho que ele passa um pouquinho do limite nesse sentido. Com a experiência que ele tem, ele não precisava ter sido tão contundente, não, porque aí ele abriu espaço, né, Ricardo? Exatamente, Júnior. Eu acredito que o Hélio dos Anjos, pela sua experiência, poderia ter levado isso de outra maneira, conduzido de outra maneira. Isso não aconteceu. O Hélio, às vezes, é aquele cara explosivo, e isso, às vezes, atrapalha diretamente. Veja bem, o Náutico vai jogar fora contra o time do Londrina, quando o Hélio é uma peça importante. Por que pareça, o treinador hoje é uma peça importante. Antigamente, com torcida, fica tudo muito mais difícil você passar uma informação e tudo mais. E hoje não, hoje você consegue passar aquela informação, o jogador consegue absorver, e a figura do Hélio dos Anjos à beira do gramado é muito importante. E o Náutico vai ficar sem ele nesse próximo jogo. E se o Náutico está batendo um bolão dentro de campo, o BenTV bate um bolão na máquina e no tanque. Hora de falar do BenTV, o bem que faz melhor. BenTV, o bem que faz melhor.
Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem-TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem-TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem-TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem-TV, o bem que faz melhor. Agora a gente vai falar da parte ruim, né? Porque se o Náutico venceu, o Sport perdeu, Chiquinho. Chiquinho, você já jogou ali lá no Alfredo Jaconi, né? Você tem experiência de ter jogado lá. A gente sabe que o jogo é bem complicado ali, muito frio, para você se adaptar à partida em si. Mas tem coisa melhor do que você enfrentar um time que é pior do que você e você não vencer, Chiquinho? Como pode isso? Eu já tive a oportunidade de jogar lá, não tão quanto o Ricardo, né? Ricardo teve mais quantidade de jogos, com certeza ele que jogou lá no Juventude, mas assim, é um estádio com dimensões menores na sua estrutura. Eu particularmente não gostava de jogar lá. Geralmente as equipes do Juventude sempre conseguiram equipes muito fortes fisicamente, muito competitivas, né? O jogo sempre foi muito truncado. E nessa condição que você falou agora, desse momento, o Sport com a equipe melhor, no melhor momento, vejo até que o Sport teve uma certa superioridade, mas não conseguiu traduzir isso em gols, em desempenho coletivo, né? E acabou tomando um gol de uma forma, para mim, muito, muito muito peculiar, Júnior. Se você olhar, ontem eu analisei o gol com muitos detalhes, com a riqueza do detalhe que a gente pode ter aqui na nossa comodidade da nossa casa, voltando e vendo. Se você olhar com atenção, o gol que o Sport tomou tinha 9 jogadores do Sport na área contra 4 jogadores do Juventude. Cara, você não pode tomar um gol da forma como tomou, jogando com 3 zagueiros. Ricardo é especialista e depois ele pode comentar sobre isso. A cobertura do Rainer demorou demais a ser composta ali, deu muita liberdade, o menino parou, olhou, levou, pensou e deu na área, né? Mesmo com esse erro ali na cobertura, você tinha 9 jogadores, foi um bate e rebate, foi um lance, mas mesmo assim o Sport continua com sua dificuldade ofensiva. O Lousa, eu acho que o Lousa é um dos aspirantes a grande treinador dessa nova geração. Eu gosto dos conceitos dele. Ele consegue observar muito bem os jogos. Só que na execução ele está penando, né? Ele está com insistência em alguns jogadores que a torcida já não aguenta. Isso aí ele tem que valer e pensar. Se ele levou o Everaldo, ele tem que comunicar. O Everaldo vai jogar só 7 minutos, 10 minutos, porque ele está voltando de lesão. Não posso utilizá-lo. Mas ele tinha que botar o Everaldo já como primeira opção, né? Eu não sei se vocês perceberam que quando ele colocou o Maxwell, ele falou para o Maxwell, agora vai, agora você... Hoje sai, ele disse para o Maxwell, né? Na confiança do jogador. Mas acabou dando errado, porque o Sport, quando ele precisa do banco, o banco não consegue comportar essa condição de qualidade, né? Ele começou bem com 3 zagueiros, só que ele está tirando todo o jogo Rainer, né, insistindo no Trellis. Gente, o Trellis, tecnicamente, ele tem 20 jogos e um jogo ele fez mais ou menos. Não dá para você continuar insistindo. Mas não tinha outro, Chico? Sim, então não é obrigado. O Rogério Ceni fez uma substituição no jogo do Flamengo. E olha que o Flamengo tem banco. Não é obrigado você colocar todo jogo o mesmo jogador que não vem rendendo, Júnior. Entendeu? Eu acho que ele está penando nessa condição. O Mocelin é um jogador tático, mas não vem apresentar. O Sport precisa de força ofensiva, né? O Sport conseguiu igualar, foi superior. As pessoas estão reclamando de André. Para mim, André está jogando muito. Precisa de aproximação. O André precisa de jogador com a sua inteligência e capacidade, que possa contribuir. Ele está muito isolado, tanto é que ele está saindo muito na área. Ele vem buscar muito jogo, né? O Sport está com essa... mais. Oi? Ele tem que chutar mais. Não, é porque ele está saindo ele tem muito. qualidade. Ele está saindo muito da área porque a bola não chega, o time só faz correr, né? Não tem um lance que ele possa definir. Você viu o André, quando ele teve a condição de definir, a gente viu a qualidade dele na frente da área. Porque a bola, o Sport está
com essa dificuldade, né? O seu meio-campo ele é muito improdutivo, é muita força, muita vontade, mas falta produção, mesmo achando que o Thiago ontem fez um bom jogo como segundo homem ali de aproximação. Não foi mal no jogo. Fez um bom jogo, mas no contexto geral, o que vem dificultando essa situação do Lousa é a insistência em alguns jogadores, né? Que ele vem, Maxwell, o Mocelin como titular, o Everaldo tinha que ter entrado antes e está em condição. O Everaldo, para mim, é a primeira opção. É um jogador que, na minha opinião, é titular, né? Essas mudanças no jogo tá atrapalhando, porque ele não está enxergando a melhor condição. Ele poderia ter colocado o Patrick como homem de segunda linha. Deixa o Rainer, ou faz essa transferência, entendeu? E o Rainer está muito bem ali, defendendo bem. Só teve esse erro naquele gol, mas, assim, na minha opinião, faltou a cobertura do zagueiro. Você está com 3 zagueiros, deu muita distância no lance, né? Pequenos acertos aí que podem ser feitos, mas no contexto geral, a condição dele hoje é de desconfiança pela irregularidade de jogo para jogo. Isso aí acaba dificultando aí o trabalho dele. Você falou uma série de pontos aí, Chiquinho, que só para a gente fazer um contraponto, assim, Everaldo, ele falou que tinha 15 minutos, né, só tinha 15 minutos, ele falou na coletiva que o Everaldo só podia jogar 15 minutos. Então, estou concordando com você, bota ele faltando 15 minutos para ele jogar os 15, ele botou os 39, depois tomou o gol. Então, demorou muito o Lousa para mexer, né? Agora, por outro lado, ele não tem realmente peças, entendeu? Para mim, o Mocelin tem que ser titular nesse time, não tem outro, vai botar quem para ser titular? Vai botar Maxwell? Não tem Maxwell, vai botar o Trellis? Ontem ele só tinha no banco de atacante o Trellis e o Maxwell. Ele está machucado, o Everaldo só pode jogar 15 minutos, então tem que ser o Mocelin mesmo, porque não tem outro para botar. Aí você olha para o banco, você vê o Trellis e o Maxwell no jogo pro ataque. Tem que botar os dois no final do jogo, o Everaldo. Tem que botar. Agora, eu acho que o grande erro dele ontem, do Humberto Lousa, do Chiquinho, foi ele não quis ganhar o jogo. Ele quis empatar. Porque se ele quisesse ganhar o jogo, ele tinha feito as mesmas modificações com 30 do segundo, e não depois que tomou o gol aos 39. Eu acho que esse foi o grande erro do Humberto Lousa. Ele estava satisfeito com o empate. Eu acho que ele poderia ter o jogo pedia um pouco mais, porque o Sport perdeu um time que teoricamente é mais fraco que ele. Eu quero ouvir, Ricardinho, mas eu concordo com você. Faltou apetite, né? O Sport, com superioridade no primeiro tempo, faltou esse apetite de querer ganhar. Mas esse apetite ele tem que vir junto com a condição técnica que falta nesse ataque do Sport. Esse é um ponto que tem que ser melhor trabalhado, né? E insistir com jogadores que estão mal, ele vai acabar perdendo aquela condição de confiança. Eu não insistiria. Eu criaria um fato novo, tira um zagueiro, né? Ele tem que ser ousado agora também. Mas, assim, da forma como ele está fazendo, apostando em peças que não têm rendimento, vai acabar prejudicando o seu trabalho. Ricardinho é o homem que teve o melhor rendimento no frio lá de Caxias do Sul que eu conheço, né, Ricardo? E fala aí como é que o Sport poderia ter rendido melhor ontem. Tomar chocolate quente é só se for. Cada um tem sua estratégia. É verdade. Mas assim, Júnior, eu escutei Chiquinho falando e você. Perfeito. O Rainer poderia muito bem ter encurtado ali e os zagueiros não podem. Você jogando com 3 zagueiros, o Maidana dá carrinho, encurta. Você acabou, encurto, não ia acontecer mais nada. Mais nada iria acontecer, mas não. O Maidana se precipitou tudo que o Matheus Peixoto queria. Alguém se precipitar, a bola sobra no pé dele, com muito discernimento, só dá um toquezinho e matar o Maílson. Mas ali, para mim, foi um grande erro do sistema defensivo, os 3 zagueiros. Pode botar na conta dos 3 zagueiros. Simplesmente do Sabino e Maidana. Porque essa bola, quando é viajada, já do meio para o segundo pau, Maidana ou encurta ou Sabino encurta. Um ou outro, acabou. Porque o Thierry estava um pouquinho mais na frente. Então, eu vejo esse grande erro do time do Sport. Falando na parte do ataque, aí o Júnior falou, só tinha Maxwell e Trellis. Não. Patrick, como ponta, Patrick já jogou assim no Atlético Mineiro, então você poderia fazer algo novo, o diferente. Por que ele tirou o Rainer e botou o Patrick? Fazendo mais do mesmo? Não, você precisava sim do resultado ontem, porque se o Sport sai com a vitória ali, sai muito forte contra o Corinthians. E agora você vai jogar contra o Corinthians, onde o Corinthians está sendo muito cobrado, o torcedor batendo lá na porta do CT. Imagina, e jogar na Arena Corinthians é um jogo muito difícil. O Corinthians vem com sede,
para vencer o time do Sport. E mais uma vez o Sport toma gol da lei do ex. Matheus Peixoto ali foi muito bem na finalização. O Sport volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Corinthians, 7 da noite, lá na Arena Itaquera. Vamos torcer para que o Sport possa ter um rendimento melhor e torcer para que ele possa ter alguns jogadores, né? O Micael ficou no Recife, o próprio Neilton ficou no Recife, o Júnior Tavares do Toró deve ter sua situação resolvida nos próximos dias aí, então para sair do Sport. Enfim, o Sport precisa arrumar a casa porque deu uma bagunçada. Menos mal que venceu o Grêmio no meio de semana e aí deu uma esperança, mas essa derrota de ontem foi muito negativa. Foi sim. Só para pontuar uma coisa que o Chiquinho falou, que eu acabei de lembrar, essa saída do André, quando o André vem buscar essa bola, um atacante de ponta dá o facão nas costas. Isso não acontece no time do Sport, porque ele abre o espaço no miolo de zaga. E outra coisa, eu quero ver uma condição onde que Neilton jogue com o André, porque o Neilton consegue vir por dentro, aí vai melhorar muito mais a função do André, tecnicamente, que é um jogador que finaliza muito bem. Eu gostaria de ver esses dois, claro, com o Neilton 100% fisicamente. Então, eu vejo esse grande erro também no sistema ofensivo do Sport. Quando o André vem buscar essa bola, os pontas não fazem o famoso facão. Aí fica muito fácil a marcação defensiva. Eu quero ver, Ricardo, o Sport com André, Micael e Everaldo. A gente nunca concorda um com o outro em opiniões. Desculpa, Júnior. Eu queria ver o Sport dessa forma, porque ele tem 3 zagueiros, né? André, Micael e Everaldo. Seria uma boa formação, né, Chiquinho? André, Micael e Everaldo, né? Eu acho que sim, da forma que o André joga. Júnior, com toda sinceridade, o André é um dos melhores travantes que a gente tem no Brasil hoje. Pela sua condição técnica. Ele não está demonstrando isso porque o time não ajuda, mas se você fizer uma análise fria da saída de André como um meia ali, quando ele sai, a bola não queima nele. Ele consegue segurar, dar o tempo certo de dar de primeira, precisa essa aproximação. Eu gostei muito do Thiago Lopes ali fazendo aquela função de segundo homem. Gostei muito. Ele tanto marcou como conseguiu. Faltou ritmo, né, Chico? Oi? Faltou ritmo para ele só, perna. Faltou, mas assim, ele já demonstrou uma coisa favorável, que ele pode fazer aquela função, né? E falta só essa articulação e essa percepção de meio para frente. Como é que ele vai utilizar o Sport do meio para frente? Dando mobilidade a esses jogadores com mais qualidade, libera, porque você tem 3 zagueiros, mais um volante, são 4, e os 2 laterais que o Sander está fazendo bons jogos, segurando bem ali. Você defende bem com esses jogadores, dá liberdade ao Rainer, e a esses jogadores, o Thiago, o Everaldo, o Micael e o André, né? Para que possa ter esse volume ofensivo, coisa que o Sport está com muita dificuldade do meio para frente. O Sport precisa aprender a dar de lavada, aí só com o Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Ai, meu Bem TV, rapaz. Aqui em casa as roupas são todas cheirosinhas, viu? Porque a gente bota Bem TV em tudo, rapaz. Tudo. Então, não preciso nem usar perfume. Já tô com Bem TV, já tá maravilhoso. Aquele cheirinho, ó, especial de cheiro de roupa limpa. Vamos falar do Santa. O Santa entra em campo hoje à noite, viu, Chiquinho? Pega o time da Jacuipense jogando no Arruda às 8 da noite. Será que teremos uma vitória do Roberto Fernandes aí reestreando à frente do comando tricolor, Chiquinho? O torcedor do Santa, ele deposita toda a sua esperança no Bob Fernandes, né? Agora a esperança maior é que ele possa aí construir um Santa Cruz mais competitivo nesse pouco tempo de trabalho. E o Roberto, ele nos últimos trabalhos e pela sua característica, ele sempre demonstrou isso. Um treinador com curto período de tempo, ele consegue aí melhorar a condição das equipes, né? E se espera que possa ser assim com o Santa. Júnior, o Santa é postulante a título, velho. O Santa é a equipe referência dessa Série C.
E para que ele possa traduzir isso de uma forma muito direta, precisa... Ô Chico, desculpa te interromper. Por que o Santa é postulante a título? Só para eu entender. Porque é o time com a sua tradição que favorece numa competição como essa. Não pelo que ele vem apresentando, né, Júnior? Não pelo time. Não pelo time, mas por a tradição não entra em campo, mas ela tem um ponto que você tem que usar como parâmetro, o respeito, né? Por mais que o Santa não esteja numa... O cara vai jogar contra o Santa Cruz, né? Quando ele entra nessa competição, foi assim com o Fortaleza há muitos anos, ele já entra com esse know-how, né? Por mais que o Santa hoje não represente esse know-how. O time do Santa não representa. Por isso que o torcedor deposita toda a sua esperança no Bob Fernandes, junto com o Givanildo ali por trás, né? Tendo essa nova função, para que a equipe possa conseguir construir uma condição de confiança, coisa que a gente não viu esse ano. Depositado todas as esperanças aí no velho Bob Fernandes, e ele é muito competente para isso. Acredito que o Roberto possa criar um fato novo e construir um Santa totalmente diferente do que a gente viu esse ano. Rondinelli, Everton Dias e Adriano Jackson estão fora porque testaram positivo para a Covid, Ricardo. Será que vão fazer falta para o time do Santa nesse momento? Faz sim. Hoje o Santa Cruz precisa de todo mundo. Eu acredito que eu particularmente, botaria o Derlei como titular já hoje. No meio de campo. Eu botaria no meio de campo como primeiro volante, sim. Eu acho que ele tem condição de ser titular desse time do Santa Cruz como primeiro volante. Não vem com segundo volante, zagueiro, lateral, não. Como primeiro volante. E outra coisa, o Roberto Fernandes sabe muito bem quem é o Derlei. Já trabalhou com o Derlei, conhece muito bem. Então eu botaria para dar essa confiança ao atleta. O atleta, Chiquinho sabe muito bem, que precisa de confiança. E Derlei não teve essa confiança até agora. Jogou em várias posições, tudo bem. Mas a confiança do atleta, muitas vezes, vem no papo com o treinador. E o Roberto Fernandes sabe fazer isso bem. Claro que o time da Jacuipense, Júnior, a gente não pode deixar de falar, que tem peças interessantes. Charles, ex-Santa Cruz, Jeremias, ex-Santa Cruz, o Josa, ex-Náutico, tem um Canu, que é ex-Vitória, zagueiro, o Renato, ex-Salgueiro. É um time muito bem montado. Infelizmente, não encaixou ainda. E isso para o Santa Cruz é muito bom. O Santa Cruz precisa vencer hoje. Então, eu acredito que o Roberto Fernandes possa, sim, fazer essa grande diferença. Mas eu botaria o Derlei como titular já hoje. Na vaga do Vitinho, não é isso? Ou é Vitinho que está o titular, Júnior? Desculpa. Você falou... Quem está com Covid? Não, seria o Everton Dias que está com Covid. Isso, né? Desculpa. Pode ser o Caetano, talvez não vá também. Caetano, né? Desculpa. Na vaga do Caetano. Na vaga do Caetano que viajou para o enterro da avó. Você colocaria o Vitinho e Derlei. Isso. Vitinho e Derlei no meio de campo. Isso. Eu botaria. Não sei o que eu acho também, mas eu botaria assim. Você também acredita que o Derlei pode ser titular desse time, Chiquinho? Um pé nas costas. Concordo com o Ricardinho, da forma como vem jogando. O Derlei, Oi? Argumenta aí, porque daqui a pouco eu vou dizer que eu não botaria ele como titular, não. Então capricha aí, viu? Não, eu vou te dar o argumento, Júnior. O Derlei, ele pode não te passar aquela grande condição técnica que o Everton Dias pode ter, mas ele te passa o querer ganhar. Isso, para mim, é importante demais no Derlei. E ele pode não ter essa técnica apurada que se cobra dele, que ele nunca teve, mas ele te dá entrega. O Santa precisa de jogador com essa característica, com esse DNA de entrega. E ele jogando, concordo com o Ricardo, ele jogando como primeiro volante ali, do que eu vi jogando do Santa, ele tem plenas condições de ser titular, porque ele te dá entrega, pelo menos, né? Pelo menos você vai ver ele brigando, ele correndo até o final do jogo. Os outros jogadores não conseguem ter sequência, Júnior. O Everton Dias tem 3 meses aí no Santa e não consegue ter sequência. Você vai esperar até quando, né? Eu acredito que o Derlei, com sequência, ele pode criar uma nova condição com o Roberto Fernandes, que conhece bem o Derlei, em termos de motivação e da forma como ele joga, e por sua experiência em Série C. Eu continuo achando o Derlei uma peça importante nessa engrenagem do Santa Cruz.
Posso estar errado daqui para frente, ele pode vir a fazer jogos como ele fez antes, mas assim, do que eu estou vendo da equipe do Santa hoje, na minha opinião, o Derlei, eu concordo com o Ricardinho, tem vaga aí como primeiro volante. Por esses argumentos aí que eu te dei. Nesse jogo aí eu vou perder, né? Já que você fez um gol e Ricardinho fez outro gol, mas eu vou perder por 2-1 lutando. Para mim, um jogador limitado, um jogador que não aguenta mais 90 minutos em alto ritmo, um jogador que não consegue ter aquela saída de bola que um Santa precisaria nesse momento. Para mim, Derlei é uma ótima reserva para entrar no segundo tempo. E esse ponto da entrega dele, eu concordo com você, ele tem entrega, ele tem vontade. Mas nesse momento, Roberto vai ter que extrair entrega e vontade dos 11. Não é só de um, não. Tem que extrair dos 11. E eu acho que ele vai conseguir fazer isso. Mas quem você bota como titular, Júnior? Diga aí quem você bota aí, desses jogadores que estão aí, tendo sequência. Eu boto, para mim, a minha dupla de zaga, seria, de volante, seria o Vitinho e o Everton Dias. Só que o Everton Dias está machucado. Então eu botaria o Cal e o Everton Dias. Eu não colocaria o Cal e o Vitinho. Eu não colocaria nesse momento o Derlei. Para mim, Derlei é um jogador para entrar no segundo tempo, para fechar ali o meio, para compor, para ter mais força, mais marcação. Mas para começar, eu não colocaria não. Respeito a sua opinião e a do Ricardinho, mas esse jogo eu vou perder lutando, viu, Chico? Ele não se entrega, não. Eu perco mais com esforço. O grande problema do Everton agora lá Dias, no ataque, vamos ver se a gente concorda no ataque. O grande problema do Everton Dias, que é até melhor tecnicamente, mas ele não consegue ter sequência. Você não pode esperar o jogador, vai esperar até quando, né? Infelizmente ele está nessa sequência. Bolívar não botou ele para jogar, Chiquinho. Bolívar não botou ele para jogar, quem sabe o Roberto vai botar agora? Vamos ver aí, vamos ver. Vamos esperar para ver. Esperar para ver como é que ele vai armar essa equipe. Mas no ataque, será que a gente concorda no ataque, Chiquinho? Tem o Wallace Pernambucano, o Pipico, tem o Lucas Batatinha, tem o Frank, tem o Bustamante. Quem você colocaria? Escolhe 3 aí para botar no ataque. Júnior, eu entraria com o Batatinha, o Bustamante e o Wallace Pernambucano. Nesse momento. Eu vou com o Frank, o Wallace Pernambucano e o Batatinha. E você, Ricardo? Eu vou igual a você, Júnior. Dessa vez vou igual a você. O Bustamante entrou, começou a titular, não foi bem. Quando ele entra no segundo tempo, ele consegue dar esse gás maior. Então eu vejo que o time titular do Santa Cruz hoje vai ser Frank, Wallace e o Batatinha. Mas eu acho que o grande componente, né, Chico, é a atitude, né? O Santa precisa mudar a atitude, jogando dentro de casa, com o novo treinador, novos ares. Quem render vai ficar como titular. Então, a oportunidade para o jogador melhor é essa, né, não, Chico? A mudança de comportamento, ela pode vir também com a mudança de filosofia, né? Com a nova filosofia que o Roberto pode tentar extrair desses jogadores. A gente sabe que o Santa tem uma dificuldade no seu elenco, porque ele é limitado. E com muita dificuldade de aceitação, né? Por tudo que a gente vem vendo nos últimos jogos, né? O Roberto, ele é o que se espera dele, que ele consegue muito bem, é criar esses fatos novos, né? Tanto no comportamento, mas principalmente, né? No comportamento, atitude, mas principalmente na organização. Ele conseguir organizar melhor a equipe, defender melhor, para que ele possa, com a sequência do trabalho, porque a Série C te dá essa condição de você poder trabalhar durante toda a semana. Eu tenho certeza que daqui a 15 dias o Santa vai estar numa melhor condição, tendo todo mundo presente nos treinamentos. O Roberto, ele é muito inteligente em compor elenco desacreditado, num curto período de tempo. E é isso que a gente espera que ele possa fazer aí nessa equipe do Santa, começando por hoje, que é um jogo importantíssimo e que necessita demais dessa vitória. O treinador, ele queria um fato novo, ele dá uma nova motivação, um novo combustível, e a gente espera que possa acontecer isso no jogo de hoje, né? Vamos torcer. Santa Cruz e Jacuipense se enfrentam às 8 da noite nesta segunda-feira. Você para o Santa conseguir a primeira vitória na Série C do Brasileirão. Chiquinho, esse foi mais um episódio do Planeta Bola PS, que a gente se encontra mais à frente. Vamos lá, foi show, Júnior. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. Acompanhe o Planeta Bola PE aí no YouTube, que está muito bacana. As entrevistas estão muito legais. A gente espera
que você possa nos dar essa audiência privilegiada. Ricardo Rocha Filho, um abraço, querido. Vamos ver, vamos acender umas velas aí para ver se tá tudo certo hoje à noite, viu? Vale tudo, Júnior, vale tudo. Hoje precisa Santa Cruz vencer, né? Mas valeu, Júnior, valeu, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE. Vamos embora que esta semana só está começando e vai ter muita coisa boa para a gente falar sobre futebol pernambucano. Valeu, galera. Compartilhem o Planeta Bola PE nos seus grupos de WhatsApp. Entrem lá no nosso Planeta Bola PE, o nosso canal de comunicação lá no YouTube. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, @Planeta Bola PE, no Twitter, @Planeta Bola PE. E aí você fica por dentro das principais notícias do mundo esportivo. Planeta Bola PE fica por aqui, a gente volta num próximo episódio. Valeu, tchau!